Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Mais uma vez, estamos aqui abrindo câmeras, microfones para bater papo sobre cultura, sobre literatura, sobre coisas que eu sempre digo para o Alessandro que nos fazem bem. A gente esquece um pouquinho das dificuldades do dia a dia, esquece um pouquinho as bobagens que esse povo está fazendo aí no mundo inteiro, e a gente fala de coisas que nos fazem bem como pessoas, fazem bem para os relacionamentos. É uma delícia fazer o Café Cultural, eu gosto muito disso, além de conhecer sempre pessoas muito legais, como a Alessandra, que eu já agradeço demais a presença. Ale, eu já estou íntimo, já estou chamando de Ale, aqui é uma delícia, aqui esse cara eu não tenho jeito. Conta pra gente uma coisa, quem é Alessandra Jamel por Alessandra Jamel? Sérgio, primeiro um prazer estar aqui, tá? Batendo esse papo com você. Agradeço muito. A pergunta difícil, mas deixa eu ver. Eu sou uma adulta que preserva a memória emocional adolescente. Que maravilha! Eu fui uma adolescente muito feliz, tá? A minha adolescência foi... tudo era urgente, tudo era exagerado, tudo era para ontem, mas eu adorei, sabe? Eu acho que eu nunca me recuperei muito de virar adulta, de crescer. Tomara que nunca se recupere. Eu mantenho aquela memória adolescente de sentir tudo à flor da pele, eu gosto disso, né? E a gente sempre fala, a gente não fala, todo mundo tem uma criança dentro, então, eu também tenho uma adolescente dentro, e eu mantenho essa adolescente viva. Então, eu gosto muito do mundo adolescente, e eu sempre gostei muito de ler, sabe? Todos os caminhos sempre me levaram para a leitura. Quando eu ficava muito chateada, brigava com uma amiga, ou qualquer coisa assim mais importante, eu falava, deixa isso para lá, eu vou ler um livro, sabe? Então, eu uni tudo isso e virei essa adulta um pouco ansiosa, como a adolescente, né? Então, eu acho que esse tema, adolescência, ansiedade, eles se misturaram dentro de mim, e aí temos aqui a Alessandra adulta, às vezes eu tô ótima, às vezes eu tô um caos, e a vida segue assim mesmo, né? É a vida, que você tá viva. E a vida é assim, tem dias que você tá ótima, tem dias que você tá um caos. Isso. E você tem que aproveitar todos eles. Tem que aproveitar quando você está ótimo, aproveitar o caos, aproveitar a ansiedade, aproveitar as calmarias. O importante é aproveitar. Tem gente que chega de noite e não, olha para o dia e fala assim, nada me marcou. Gente, legal, mas você tem que fazer horas que te marquem, entendeu? Cada momento tem que ser legal para você chegar de noite e falar, nossa, que dia legal que eu tive, mesmo que o dia não tenha sido legal. A gente está numa viagem, né? A gente tem que aproveitar essa viagem da melhor forma possível, né? E aprender no caos. Eu já aprendi muita coisa no caos depois, pensando melhor à noite, quando vou dormir, eu falo, opa, isso aqui dá para eu aproveitar num dia que eu não tiver no caos. Muito bom. Sandra, na adolescência, um dos grandes traumas, um dos grandes medos, uma das grandes preocupações do universo adolescente se chama relacionamento. A gente nunca sabe quando que vai ter um bom relacionamento, a gente tem uma expectativa enorme de todo e qualquer encontro que a gente vai ter. Como que você levou isso para a tua vida e transparece isso na tua literatura? Então, Sérgio, o que acontece? A minha literatura, ela é muito visceral, sabe? Eu vivi muita coisa, então eu peguei tudo que eu vivi, observei. Essa porta de observação foi o meu filho, que hoje tem 16 anos, mas eu comecei a escrever os meus livros. Ele era bem mais novo, 13, 12 anos, e eu observei o quê? Que tudo que eu vivi na minha adolescência ainda existe hoje. Aquele medo, aquela ansiedade. Eu pensei que essa nova geração fosse ter muitas coisas diferentes, mas a base está ali, sabe? Igual. Então eu peguei... Já dizia Elis Regina, né? Já dizia Elis Regina. Vivemos como os nossos pais. Vivemos como os nossos pais. Eu traduzi para o papel uma realidade que foi minha e que ainda existe hoje, né? O adolescente, ele sempre quis ser aceito pelo grupo, né? Então, a ansiedade vem por causa disso. A gente quer chegar numa escola nova, por exemplo, e você quer o quê? Você quer ser aceito, né? Só que, às vezes,
o que você combina com aquele outro grupo, porque não adianta, são formados grupos, né? Mais sérios, o grupo dos bagunceiros, o grupo dos que sentam lá na frente, a turma do fundo. Então, às vezes, você quer ser da turma do fundão, mas você é o quê? Você é do grupo ali da frente, não adianta. Então, acho que esse relacionamento, que é a amizade também, que a gente, né, como relacionamento, ela se complica muito quando você quer ser aceito pelo grupo. Eu acho muito mais fácil, é o que eu converso com os adolescentes, porque eu converso com muitos adolescentes pelo Instagram, sabe? Eu converso e falo, olha, vai ser você mesmo, sabe? A coisa mais maravilhosa do mundo, que é mais libertadora, é você ser do jeito que você é. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha as meninas usavam naquela época melicinha, né? Hoje se chama mas usavam muito melicinha, eu não gostava daquilo, o meu pé suava, eu ia, a melicinha ficava, era um horror, sabe? E eu resolvi que eu me apaixonei por All-Star. E eu queria ter um All-Star de cada cor. Então, eu lembro quando eu comecei a usar All-Star, as meninas, até que eu encontrei um grupo que gostava de All-Star também. Eu queria ser do grupo da Melissa, mas eu era do grupo do All-Star. E quando eu realmente descobri o meu grupo, porque eu me aceitei, nossa, isso foi libertador. Então, é o que eu falo. As relações são complicadas porque a gente complica. Na verdade, é tudo muito fácil, é só você relaxar e deixar fluir. Mas para o adolescente, às vezes, é complicado enxergar isso. Mas eles, hoje em dia, estão muito abertos ao bate-papo. E está sendo muito legal isso para mim. Eu acho que a diferença toda da época de adolescência sua e minha, a minha um pouquinho antes que a sua, com certeza, mas assim, era justamente isso, era a dificuldade de se aceitar. E a gente aceitar que esta dificuldade não passa. Quando você vira, em teoria, adulto, né, que virar adulto é uma coisa que você pode ou não fazer, tem muito adulto que nunca virou adulto, e quando você vai para o ambiente corporativo, é a mesma coisa. A ansiedade de entrar no emprego, num novo emprego, a ansiedade de uma nova missão na tua empresa, né? Teu chefe lá te dá uma nova tarefa. Lidar com a ansiedade, seja ansiedade de relacionamentos, ansiedade de relacionamento contigo mesmo, não vai passar nunca. E você ou aprende a lidar com isso, ou você nunca vai ser uma pessoa tranquila. Isso. Você tem que aprender as coisas vão acontecer. A forma como você vai lidar com elas é que vai mudar tudo, né? É sobre isso. Eu amo esse tema. Não, vamos para dentro. E aquela coisa que você fala, né? Quando você fala para algum jovem, para uma pessoa assim, seja você mesmo. Eles não te olham com aquela cara de ué, de interrogação, mas quem sou eu? Sim, e a grande barato, já tive muito essa pergunta, a descoberta. Então vamos lá, vamos descobrir, vamos experimentar com calma. Aconteceu uma coisa ontem, meu filho fez 17 anos agora em março. Ele falou assim, estou preocupado. Eu falei, com o quê? Eu vou fazer 18 anos. E o que vem com esses 18 anos? Eu falei, fica tranquilo, não adianta, você não vai controlar tudo, né? Faz o melhor que você conseguir fazer, né? Seja a melhor pessoa que você conseguir ser e deixa a vida, Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar, você vai fazendo da melhor forma, mas não dá para controlar, né? E aí eles ficam perguntando, quem sou eu? Eu nem sei se eu sei quem sou eu, né? Não sei nem se eu quero saber. E eu posso mudar também, né? Hoje eu penso de um jeito, aí eu conheço você me conta uma história, porque a gente aprende muito com a história dos outros, eu adoro a sua história e vou ter uma percepção diferente, aí eu mudo tudo. E que ótimo que eu mudei tudo. E aí depois eu mudo de ideia, volto. Essa é a beleza da vida também, um pouco de confusão, né? Nem fala. Só para falar para o nosso público, o seu consultório, doutora psicóloga Alessandra, é onde? Eu fiz comunicação, né? E eu fiz jornalismo e fiz publicidade também. E, na verdade, tudo começou porque eu queria fugir da matemática, né? Porque era um caos aquilo para mim. E eu falei, para que caminho eu vou? Mas isso foi muito certo na minha vida, né? Era comunicação. E a minha mãe falou, você gostou tanto da faculdade que você demorou a sair, né? Porque eu fiz publicidade, depois eu emendei com jornalismo, depois eu falei, vou ficar aqui na pós-graduação de marketing, né? E eu trabalhei muito tempo com assessoria de imprensa, né? E depois eu resolvi mudar tudo,
né? Reformular, um outro olhar. E aí eu comecei a escrever. Aí lancei o meu primeiro livro na Amazon, né? Depois comecei a conversar com uma editora, e aí fui lançando. Aí eu tenho uma trilogia, que é essa, Vai Dar Tudo Certo. Mas o meu consultório pode ser assim, ó, aqui com você, pode ser pelo Instagram, pode me mandar e-mail. Na verdade, uma coisa que eu tenho uma amizade com algumas psicólogas, que não só todas as mulheres, agora pensando assim, todos os psicólogos que eu conheço são mulheres. E eles falam, às vezes, nós de comunicação sabemos fazer terapia melhor do que eles. Porque ele falou, vocês entendem a mensagem que a pessoa quer passar. A gente fica buscando algumas técnicas, vocês não, vocês vão direto no ponto da mensagem, não tem muito filtro lá. Às vezes dá certo, às vezes não, mas normalmente a gente nós somos ótimas conversas. Porque a gente adora a gente, não é? A gente adora, o pessoal de comunicação adora observar, adora uma história. Eu paro, eu tô no metrô, a pessoa me dá um pouquinho de corda, eu já tô lá, ouvindo a história, dando conselho. E isso é ótimo, né? É uma bagagem que a gente pega. Agora, diz uma coisa pra gente, Alessandra. Vai dar tudo certo? Olha, a gente tem que fazer dar tudo certo, né? Eu comecei esse livro, a minha trilogia Vai Dar Tudo Certo, quando eu estava num momento péssimo da minha vida. Um momento, assim, de caos, né? E aí teve um dia que eu falei, não, vamos arrumar a casa, né? Porque, assim, o que acontece quando você está no fundo do poço, né, Sérgio? Você só pode bater o pé e subir outra vez, né? Não dá muito para ir, né? Então... Aliás, se você me permite, falando que como somos bons terapeutas, uma vez, conversando com uma pessoa, me veio um insight, e a pessoa assim, cara, eu não sei, as coisas não param de dar errado. É porque você não chegou no fundo do poço ainda. Isso. A gente só sobe quando está no fundo do poço, porque aí a gente tem uma base para apoiar o pé e subir. Enquanto a gente está caindo, não adianta querer apoiar, não, mas cai. Eu falei, acaba de cair, cara. Acaba de cair, que você vai ver que quando você estiver lá, você só tem para cima para ir. A grande vantagem é essa. Mas desculpa, te interrompi. Não, mas a gente tem que ter uma certa força, né? Às vezes você não consegue sair do fundo do poço sozinho. E aí entra o quê? Entra a família, os amigos e a tua base de apoio, que é aquela pessoa que vai ali te dar a mão, ou muitas mãos que aparecem e te puxam para cima, né? Comigo aconteceu uma coisa, assim, muito engraçada. Eu estava em um momento péssimo, eu morava de aluguel, a pessoa pediu um apartamento, meu marido queria ir embora do Rio, eu tinha perdido uma amiga muito querida que tinha falecido, estava péssimo. E aí eu estava choramingando assim na cama e veio uma voz e falou assim, por que você não escreve um livro? Uma coisa assim, né? E aí eu pensando, eu mesma, reunião comigo, mas eu vou escrever sobre o quê? Né, eu estou nessa porcaria aqui que está me acontecendo, eu falando comigo mesmo. Aí eu ouvi a voz falando, você escreve sobre o que você mais sabe, sobre adolescência, e vai dar tudo certo, sabe? E aí eu fui fazer uma viagem para fora do país, depois que as coisas começaram a se acertar, eu fui fazer uma viagem para fora do país para encontrar os padrinhos do meu filho, né? E quando chegou lá, deu uma confusão no aeroporto, e o padrinho do meu filho falava assim, vai dar tudo certo, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Já ouvi isso. Já ouvi isso. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a escrever. E aí a voz parou de falar comigo, porque eu sonhava que eu estava escrevendo um livro, era uma coisa muito estranha, sabe? Eu sonhava, e o primeiro livro eu escrevi assim, olha a coisa interessante, eu não sei quando a onda de azar começou, e aí eu sonhei a voz falando assim, tira essa palavra do seu livro, a onda de azar, pode tirar. Aí eu falei, mas eu vou escrever o quê? Eu quero escrever a onda de azar. A reunião, eu comigo mesmo. Aí eu escrevi a voz, escreve adversidade. Aí eu peguei 4 horas da manhã, levantei e mudei para adversidade. Então, assim, não vou tentar aqui explicar muita coisa, né? Mas ela tinha reunião com ela mesma e tomava bronca. O problema é que ela tomava bronca dela mesma. O mais legal é isso. Quando as reuniões eram de madrugada, né? Porque essa que eu tive que tirar a palavra azar era assim umas 4:30 da manhã, né? Eu morta de sono, mas eu levantei. Então, assim, o processo todo do Vai Dar Tudo Certo foi muito interessante. Então, eu acho que eu tenho que acreditar, alguém lá em cima quer muito que eu acredite, que eu passe essa mensagem, que no final vai dar tudo certo. De uma forma ou de outra, Deus tem um plano para a gente, né? E acaba sendo da melhor forma possível. E o mais incrível,
Olha, você sabe que tudo dá certo, né? No final das contas, quando a gente vai, mas não era nada disso que eu queria. Mas tudo bem. Olha, menina, eu fiz uma viagem no começo desse ano, não era nada do que eu queria. Não era nada do que eu tinha planejado. Sabe aquela coisa? Assim, eu fui para um lado, a gente estava planejando ir para o outro, a gente foi para um lado, não conhecia nada, a gente se perdeu, assim, mais do que barata tonta, por onde a gente foi. Hoje, o que a gente ri, o que a gente gostou de ter feito essa viagem, porque deu tudo certo. Mas, gente, deu tudo errado. Sabe, mala demorou para sair. Quando chegou, estava chovendo, a mala estava mais molhada do que o chão lá fora. Mas deu tudo certo. E foi uma delícia. E é isso que a gente tem que saber viver. São as surpresas da vida, não é? A vida te reserva surpresas, né? Você tem que, às vezes, respirar fundo para aproveitar essas surpresas. E aí a coisa flui. É muito legal isso, né? Da vida. Agora, me diga uma coisa. Você está escrevendo uma trilogia. Essa trilogia é para ser lida na sequência, obviamente, como toda trilogia, né? Para de fazer pergunta idiota, Sérgio. Mas, enfim, se eu ler o número 2 sem entender do número 1, eu consigo entender a história ou não? Tem que ler o 1 para depois o 2, para depois o 3. Eu tomei esse cuidado. Por quê? Ansiosa que sou, às vezes eu pegava um livro, eu comprava o último e via o final, depois eu voltava, entendeu? Eu falei assim, eu vou fazer um livro, se a pessoa quiser pegar o último livro, que no caso é esse, vai dar tudo certo, que fase, ela não precisa entender os outros 2 para ler. Eu faço até um resuminho, eu começo assim, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Aí eu faço um resuminho, sabe? Então, realmente, a pessoa não precisa. Ela vai, e eu espero que ela fique curiosa de ler os outros, mas não precisa. Claro, eles podem ser lidos independentes. Eles têm começo, meio e fim, cada um deles, né? Sim, é a fase da personagem principal, que é a Mariana, e cada livro é uma fase dela. Né? O livro começa, ela tem 11 anos, entrando numa escola nova, depois a primeira viagem dela com as amigas, e depois ela no ensino médio. Então, são histórias também independentes. Tá. E o que é legal é que esse terceiro chama Que Fase, mas não é aquele que fase. É o contrário, uma exclamação, né? Que fase. Né? Ou seja, eu tenho inserido que fase como uma coisa boa, né? Porque ela encontra beleza no caos. O ano dela, ela está entrando no 9º ano, matérias super difíceis, ela não entende nada, baseado em fatos reais, você já percebeu, né? E acontece um verdadeiro caos, começa a dar tudo errado e de repente ela conhece um garoto muito legal, as amigas chegam para dar aquele apoio, talvez ela nem estivesse achando, será que elas vão me apoiar? E elas apoiam, e com o apoio dessas amigas e novas amizades, tá tudo certo, mas tudo certo dentro de um verdadeiro caos. E o final do livro, ela consegue sair desse caos da melhor forma possível, tá? Não que seja, talvez, os leitores possam falar, poxa, ela não devia ter feito isso, mas é o que, naquele momento, é o melhor para ela. E o melhor para ela está fazendo, tentando dar tudo certo, é isso. Sem dúvida alguma. E ela sai andando de All-Star e tá tudo certo. Mas deixa para lá essa coisa. Agora, me diga uma coisa, Alessandra. Acabou? Realmente acabou a história da Mariana ou não? A bichinha está aí só esperando você dormir de novo para te acordar às 4 da manhã? Não, da Mariana acabou. Eu estou pensando muito, eu comecei a escrever um livro com o título Eu Escolhi Ser Feliz. Porque na fase adulta, às vezes, você tem que fazer essa escolha, né? Realmente, eu acho que ser feliz é uma escolha e você vai tentando, né? Mas eu acho que a história da Mariana acabou assim. Eu lancei esse último livro e eu achei que fechou, sabe? Redondinho. Então, agora a gente parte para um outro livro. É legal quando a gente tem essa sensação na nossa história, né? Nas histórias que a gente escreve, de que a gente fechou. Assim, nada contra quem quiser continuar a trilogia, terminou a trilogia, mas agora eu vou escrever mais, agora eu quero... Nada contra. A trilogia pode virar uma nonalogia de Guerra nas Estrelas. Agora, é legal quando a gente consegue ficar feliz com isso, né?
igual relacionamento mal acabado. Você fica com aquilo na cabeça, você quer... Vamos resolver mais um pouquinho, né? Eu não. Esse aqui foi muito bom escrever. Eu me revisitei. Eu vou te confessar uma coisa, Sérgio. Eu tenho zero criatividade, tá? Eu não sou uma escritora que senta e vou bolar um mundo de fantasia, não. Eu misturo. Eu sou uma observadora. Eu misturo minhas histórias com as histórias dos amigos do meu filho que vivem aqui em casa. Eu fico escutando, porque o apartamento é pequeno, eu escuto todas as bobeiras que eles falam. Das amigas do meu filho. Teve uma amiga que ligou para o meu filho e falou assim, deixa eu falar com a tua mãe. Ela queria me contar uma coisa. Então eu pego isso tudo, faço uma miscelânea e eu ponho no livro. Mas assim, tudo que está no livro, de fato, aconteceu. Menina, que coisa. Eu fico imaginando a cara do teu... E a cara do teu filho? Peraí. Mãe, ela quer falar com você. Na verdade, ele acha legal porque as meninas gostam de conversar comigo, né? Isso também dá uma certa abertura para ele, né? Ele está numa escola nova agora, e aí eu dei uma entrevista e postei no Instagram, aí ele repostou. E aí as meninas da escola vieram falar com ele, sua mãe escreve para adolescente e tal. Aí ele me pede um livro. Mãe, posso dar um livro para uma menina que quer? Então, assim, até ajuda a iniciar um... legal. Ou seja, ele não vai abrir a porta e falar, mãe, para de falar de mim. Não, ele gosta de você falar de mim. Não. E é um mundo adolescente... É um mundo adolescente muito de menina também, né? Muito mais para menina. Embora eu tenha aberto essa porta para os meninos, para mostrar também a fase adolescente dos meninos nesse último livro. E fez toda a diferença, né? Mas ele não se incomoda, não. Acho que ele fica até orgulhoso. Ele só fala que às vezes eu sou um pouco infantilizada, né? Porque quando ele vai ver os filmes que eu botei lá na Netflix, que eu ainda quero ver, ele falou, são os mesmos filmes das minhas amigas. Mas essa parte tudo bem. Verdade. Agora, você sabe uma coisa, Alessandra? Diante de tudo que tem acontecido, e eu quero deixar claro o seguinte, eu não sei se estão acontecendo mais ou menos do que sempre aconteceu. O que está acontecendo, talvez estejamos tendo mais divulgação do que está acontecendo. Frente à questão principalmente de mulheres nos dias de hoje. Nós temos tido aí casos e todo dia. Basta você ligar o rádio, e eu escuto muito rádio, e assim, sempre tem uma mulher que apanhou, sempre tem uma mulher que infelizmente até foi morta, sempre teve uma mulher que sofreu um abuso, sempre, todo dia. A importância de homens lerem sobre o universo feminino. Outro dia eu peguei um debate muito bom na Band News, não tenho problema em instalar marca nenhuma aqui, que fala assim, as mulheres precisam ser cada vez mais ensinadas, mais educadas, não sei o que. Daí uma moça falou assim, eu acho que não, eu acho que quem tem que ser educado são os homens. As mulheres sabem muito bem o que é se cuidar, claro, sempre precisa aprender um pouquinho mais, mas o que é se cuidar, o que é feminicídio, o que é estupro, o que é abuso, as mulheres sabem disso. Talvez os homens não saibam. Eu acho que a gente tem que criar uma nova geração. Quando o meu filho era pequeno, engraçado, a gente conversava muito sobre isso, o grupo de mães, né? A gente tem que criar uma nova geração de homens, né, que vejam a mulher com sensibilidade. Eu até dei uma entrevista sobre isso uma vez, eu falei o seguinte, eu acho que é tão necessário que haja conversa, no caso, a mãe, ou qualquer figura feminina próxima ao menino, avó, tia, que converse sobre as coisas que não deram certo com a gente, sobre os relacionamentos que magoaram, sobre quando uma pessoa foi grossa, sabe? E você, a partir da sua história, para não ter aquela conversa, senta aqui, vamos conversar, pode rolar essa conversa, senta aqui, vamos conversar, mas você conta alguma coisa a seu respeito, aí você abre um leque mais sensível e você mostra como foi ruim, ou coisas que também foram boas, né? E a partir disso você conversa sobre como tratar uma mulher. E você vai além, como tratar o outro, né?
Eu lembro que na escola eu tinha mais ou menos uns 2 anos, um menino, eu cortei o cabelo, um menino chegou para mim e falou assim: nossa, como você ficou feia. Eu acho que aquilo acabou comigo, sabe? É uma coisa simples que eu estou falando. Mas assim, eu contei essa história para o meu filho, por exemplo, para os amigos dele também, e falei: olha, se vocês vão achar alguma coisa a respeito de uma menina, acha para você, porque isso vai deixar a menina muito magoada e não vai mudar em nada a vida dela, né? E a partir dessas histórias a gente vai seguindo em frente, conversando muito. As mulheres, o que tem acontecido é uma barbaridade. E você sabe que às vezes eu vou dormir angustiada. E a minha terapeuta, ela falou para mim: Alessandra, você vê a notícia, mas depois você não fica assistindo outros telejornais, não. Você vê só uma vez, senão você nem dorme, porque aquilo mexe muito comigo. Mas eu acho que a conversa é tudo. É conversar com seus filhos, ou a figura feminina perto daquele menino, e falar, mas trazer sensibilidade. Começa falando por você, sabe? De você. E aí você segue. Eu acho isso importantíssimo. Não, é fantástico. Porque, sabe, o mesmo menino que aprende na adolescência, sem deixar de ser natural, tá? Sem deixar de ser menino, o mesmo menino que aprende a não chegar para uma menina e falar: nossa, como você tá feia, é o mesmo homem que vai aprender a não chegar para uma mulher e falar: e aí, gostosona, como é que você tá? É o mesmo homem. O cara que aprende a ter o respeito vai ter respeito sempre. Sabe? Então é importante isso. É importante, assim, os homens precisam ser educados. Os meninos precisam entender que, gente, não é que mulher é mais, é menos, é simplesmente uma outra pessoa que está ali para ser amiga, para que dê a mão e conversar. Mas esse é assunto de menino, esse é assunto de menina. Você tem teu grupo de meninos, você tem um grupo de meninas. Mas o que eu conheço de adolescente, mesmo hoje em dia, que não conhece nada do que é ser mulher, do corpo feminino, dos processos femininos, e, obviamente, não da mentalidade feminina, e não conhecendo, não vai respeitar nunca. E a gente pode aproveitar para chamar atenção para certas coisas. Por exemplo, se você notar o Messi, o jogador, sempre que ele vai tirar foto com uma pessoa, uma mulher, você nota, ele põe os braços para trás ou ele gruda os braços para não ter problema nenhum. Aí eu mostro para o meu filho: você está vendo o Messi? Então você vai puxando algumas coisas. Aí você inicia um assunto a partir daquilo. Mas eu acho que também é uma coisa muito importante que a gente tem que incentivar os meninos a pedirem ajuda, como eu falo no meu livro. Ajuda de terapia, porque alguns meninos já mostram um nervosismo absurdo, sabe? Aquela explosão, do nada, você fala uma besteira, o menino já te manda para algum lugar, aquele menino que é nervoso, que você vê que é uma pessoa que do nada vem com uma violência. Ele não tem alguma questão que precisa ser trabalhada, então acho que também a gente tem que incentivar isso. O menino a pedir ajuda, chegar e falar: olha, do nada eu me sinto muito nervoso. E aí a pessoa responsável vai correr atrás, né? Eu acho que as mães, os pais estão muito mais atentos hoje a isso. Precisam estar, né? Precisam estar. Vamos conversar, por que você se sente nervoso? Estão fazendo alguma coisa com você na escola? Ou o pai e a mãe estão brigando muito, e aí eles se acertam também, porque às vezes uma pessoa violenta é porque em casa não está legal, né? E aí todo mundo vai para a terapia, porque eu acho que a terapia, pelo amor de Deus, salva o mundo, né? Eu fiz 17 anos de terapia, eu me dei alta, mas me ajudou pra caramba. Não, nem fala. É por isso que eu falo, assim, o teu livro talvez seja para ser lido por meninas. Talvez a trilogia tenha o foco do público adolescente feminino. Talvez tenha. Agora, meninos, leiam. Leiam um livro também, entendam e olhem assim, e compreendam que vocês estão lendo uma coisa que foi feita para mulheres, mas que vocês precisam compreender qual que é aquele universo, as mensagens ali. Por isso que eu falo, gente, e aí isso não vai mexer com sexo. Antes que alguém aqui, duvido que eu tenha algum ouvinte que pense isso, graças ao meu bom pai Oxalá. Contudo, sempre pode passar. Isso não vai mexer com sexualidade de ninguém, tá, gente? Não é porque eu estou lendo isso, não vai. Uma escola agora adotou o meu primeiro livro, né?
E a professora, eu passei o meu Instagram, ela conversou comigo pelo Instagram, falei, ó, toma aqui meu zap, né? E a professora, eles são do 5º ano, e a professora disse que os meninos estão amando o livro. Olha que E é coisa boa. justamente isso, desperta até uma curiosidade sobre o universo. E tem muitos meninos no livro também, né? Meninos que dançam, meninos que gostam de português, e assim, gostam das matérias, que vão jogar futebol. Então tem muita coisa também para eles lerem e se divertirem. Isso que você falou é super importante, que eles leiam. A leitura salva o mundo também, né? Várias coisas para salvar a cultura, um bom papo, um outro olhar. Eu sempre falo, cultura e educação salvam o mundo. Claro, eu acho que atuar com ética, sempre. Atuar com bom senso, sempre. Atuar com respeito, sempre. Entender que as pessoas, apesar de serem totalmente diferentes uma das outras, graças Graças a Deus. Agora, continuam tendo pernas, braços, olhos, mesmo que esses olhos não enxerguem, mesmo que as bocas não falem, mesmo que as pernas não andem, mas tem isso, tem um coração lá dentro. Isso é valorizo. Fantástico. Alessandra, diz pra gente o seguinte, aonde que é possível, onde que as pessoas encontram o Vai Dar Tudo Certo, toda a trilogia e teus livros? Bom, o último Vai Dar Tudo Certo, o que faz, ele tá, além de estar na Amazon, tá também pela editora Lura. Então, você pode comprar pela editora ou pode comprar pela Amazon também, tanto o e-book quanto o físico. E os outros dois estão na Amazon, o físico e o book também. Tá, joia, dá para contar. E quem quiser também. Agora, quem quiser conversar um pouquinho mais com a Alessandra, quem quiser te encontrar nesse mundão, pedir o livro autografado, como que faz? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Eu vendo muitos livros, eu fiz questão de ter livros aqui para vender, para bater um papo. Essa professora que entrou em contato comigo pelo Instagram, os livros foram adquiridos comigo e agora, no dia 27, eu vou até a escola conversar com os alunos. Isso fez legal, né? Isso fez com que eu tivesse mais proximidade dessa professora, já virou minha amiga, já falou, vamos fazer de novo ano que vem, na minha próxima turma? Eu falei, vamos, sabe? Eu gosto desse contato, eu preciso desse contato, sabe, Sérgio, desse bate-papo. É sempre muito bom. Qual que é o teu Instagram? Daqui pro povo. Alessandra Jamel. Tá, Alessandra com dois, tudo junto, Alessandra Jamel, Alessandra com 2 S, Jamel com 2 M's. Eu não botei Alessandra Jamel, escritora, não. Alessandra Jamel, tá lá, vai aparecer na fotinho, eu na livraria com meu filho. Não, eu sei porque eu já estou seguindo, aproveitei enquanto estava aqui, já aproveitei, entrei, já estou seguindo, e eu faço questão de gente boa, a gente tem que ter nos nossos contatos. Porque uma coisa que eu aprendi também, viu, Alessandra? Eu não gosto das postagens de tal pessoa, essa pessoa só posta coisa feia, só posta coisas que eu não concordo, só posta coisas que lá. Aí eu falei, mas por que você segue essa pessoa? Isso. Para de seguir, é simples. Se você se incomoda com as postagens do Sérgio Lapartina, para de seguir o Sérgio Lapartina. Eu não gosto do que a Alessandra posta, para de seguir a Alessandra. Agora, gosta, vai atrás. E aí você vai ver como o teu mundo fica melhor. É tão fácil ser feliz, vocês não têm ideia de como é tão fácil. É fácil ser feliz. Às vezes a gente esquece um pouquinho, tenta de outra forma, mas consegue. Nem fala. Alessandra, obrigado pela tua energia. Você tem uma energia, menina, tão linda, de uma luz tão Você também, foi um prazer. Gostaria de conversar muito mais aqui com você. Olha, eu digo o seguinte, eu estou por aqui, querendo bater papo, tendo um tempinho aí, vou ligar lá para o Sérgio, vamos conversar, estou aqui. Vamos bater um papo. Tem o Café Cultural e tem a Sérgio Lapartina como aberto para você a hora que você quiser. Tenha plena certeza minha. Muito obrigado. Muito obrigada, tá? Foi ótimo. Animou a minha manhã aqui. Obrigada. Viu? Que bom. E obrigado a você também, que escutou mais essa edição do Café Cultural. Um prazer ter você aqui conosco. A gente volta logo, com mais um bate-papo tão gostoso como eu fiz com a Alessandra. Tchau, minha amiga. Até mais. Um abraço.